A gente está acompanhando que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele fez uma audiência, aqui ó, vem para aqui comigo na câmera 2, isso. Fez uma audiência com o governador Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. O objetivo é ouvir informações sobre a mega operação policial que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, né? Foram 4 policiais e outras 117 pessoas. Moraes determinou ontem que o governo do Rio de Janeiro preserve todas as provas relacionadas à ação policial e que o acesso seja liberado para a Defensoria Pública do Estado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu que o PCC seja qualificado como grupo terrorista. Ele lembrou dos ataques da facção há quase 20 anos, como vingança, a transferência de presos para penitenciárias de segurança máxima. Falaremos também da pesquisa Genial Quest divulgada hoje, que mostra que 85% dos moradores do estado do Rio de Janeiro apoiam aumentar a pena de prisão para condenados de homicídio a mando de organizações criminosas. 72% concordam em enquadrar os grupos do crime organizado como terroristas. Vamos falar sobre isso, quero ouvir o Reinaldo. E o governador Cláudio Castro foi aplaudido de pé numa igreja católica no Rio de Janeiro, depois da operação que matou 121 pessoas. Ele participou de uma celebração na paróquia Santa Rosa, está vendo aí, ó? Ele que também é cantor, né? E aí ele, aproveitou para cantar esse momento de alegria em que ele e os fiéis ali nessa missa celebraram as 121 mortes no Rio de Janeiro. E o deputado Nicolas Ferreira defende mudança no currículo das escolas brasileiras, isso para ter multiplicidade de pontos de vista sobre mudanças climáticas. Ele critica o que chama de falta de isenção no ensino. Afinal de contas, além da visão científica, por que não ter uma visão anti-ciência nas escolas sobre mudança climática? É o que defende o Nicolas Ferreira. Vamos acompanhar esses destaques com análises do Reinaldo Azevedo a partir de agora. Reinaldo, você escreveu na sua coluna, que em meio à matança, eis de novo o Supremo como norte ético para a imprensa. Isso porque o Cláudio Castro vai ter a chance de falar com o ministro Alexandre de Moraes, dizer pessoalmente sobre a operação, que ele classificou um sucesso. Tem o tal do Some e Suma também, ou Soma ou Suma, melhor dizendo. E aí, Reinaldo, esse encontro do Xandão com o Cláudio Castro, mais tarde o Alexandre de Moraes também tem encontro com o prefeito do Rio de Janeiro, com o Eduardo Paes. O que você acha disso tudo? O que pode sair disso? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Querido Diego, nós temos o ministro do Supremo, que é o relator, da DPF 635, passou a ser o relator da DPF 635, determinando que se preservem as provas, os documentos que resultaram na operação, também os dados sobre as perícias, enfim, todos os elementos materiais que resultaram na operação e que decorreram da operação, que tudo isso seja preservado. E fez isso a pedido da Defensoria Pública, porque, inclusive, defensores públicos não tiveram acesso, pediram e não tiveram acesso ao exame dos corpos. E há muitas denúncias de sinais de tortura e de execução. Então, já de saída, a gente tem, e não adianta ninguém dizer assim, o Alexandre é uma pessoa leniente com crime. Não, o Alexandre não é. Alexandre vem do Ministério Público. O Alexandre foi secretário de Segurança de São Paulo, ministro da Justiça, né? É até considerado bastante duro. Quem conhece a área, ele é bastante severo nessa questão do enfrentamento do crime. O que não se conforma com o Alexandre é que ele seja bastante duro com golpistas também, mas em relação ao crime nunca ninguém disse que ele fosse uma pessoa leniente. Mas cabe ao Supremo, mais uma vez, colocar um pouco de ordem, o que é lamentável, colocar um pouco de ordem, um pouco de fundamentos éticos nesse debate, que está completamente alucinado, né? Inclusive, e lamentavelmente, por setores importantes da imprensa, né? Que entraram no modo guerra. A imprensa não pode entrar no modo guerra. Talvez, a não ser na guerra, aqueles que tentam destruir a democracia.
e ainda assim tem de fazê-lo com apreço aos fatos, né? E não por uma vinculação outra que não seja o apego aos fatos. Eu nunca vi nada assim, ouvi, eu já estabeleci esse paralelo, no tempo da Lava Jato, nós tivemos um engajamento da quase totalidade da imprensa, independentemente das regras legais. Um dos momentos simbólicos dessa adesão foi quando o senhor Deltan Dallagnol fez o tal do PowerPoint, no dia em que ele apresentou a denúncia contra o Lula. Tinha uma denúncia que dizia respeito ao tal apartamento de Guarujá, e era aquilo que estava ali, né? E por aquilo o Lula foi condenado, e ele fez um PowerPoint que colocava o Lula como centro de uma grande organização criminosa. Nada daquilo estava na denúncia, no entanto, aquilo teve uma entrevista coletiva, aquilo se desdobrou em um material gigantesco para a imprensa, e aquilo não era denúncia. Poucos apontaram o absurdo daquilo, modestamente eu apontei, né? E eu não era exatamente uma pessoa amada no PT, então, né? São fatos, e fatos são fatos, né? Depois veio condenação sem prova, etc. Mas jornalistas passaram a funcionar como correias de transmissão de informações exclusivas, sem apuração, passadas pela polícia ou pelo Ministério Público. Nós temos rigorosamente isso montado agora, igualzinho, sem tirar nem pôr. Né? E também, sem tirar nem pôr, nós temos a mesma estrutura. A corrupção no Brasil é uma coisa muito grave, muito séria. Todas as tentativas de combatê-la resultaram em sucesso. Então, tentemos alguma coisa que vai além da lei, mas indo além da lei é uma aspiração que os brasileiros têm, porque o Estado é historicamente irresponsável, conivente e tal. Então, vamos para o Vale Tudo. E aí, coisas de que até Deus duvida foram feitas. Inclusive em contato direto do Ministério Público com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para punir empresas brasileiras lá fora ao arrepio da lei. Você se lembra, se negociou até uma multa da Petrobras que seria paga lá, resolvendo que a multa seria paga aqui, metade iria para fazer uma fundação privada de combate à corrupção, né, no Paraná, né? A outra metade para acionistas minoritários da Petrobras que já tinham advogado definido. Nós estamos falando de 2,5 bilhões de reais, só aí. Né? E agora nós temos... Bom, o crime organizado é, de fato, muito grave, muito sério e tal. Parece que a gente ficou a impressão, nesses quase 3 anos de governo Lula, a coisa ficou muito grave. Boa, mesmo ela estava no governo Bolsonaro. Né? Eu assisti há pouco, não toda, mas assisti um trecho da entrevista do Sérgio Moro, senador Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, né? Aqui aos nossos colegas do UOL, né? E é muito curioso, porque ele, tão severo agora no combate ao crime, acusando o governo, ele se esquece de dizer que foi na gestão dele que o Bolsonaro retirou completamente o controle da venda de armas. E ele concordou. Acabou-se, na gestão dele, com o rastreamento de armas pesadas no Brasil. E ele concordou. E ele permaneceu no cargo. Ele só saiu quando houve uma interferência direta, tentou haver ali uma interferência direta na Polícia Federal, que ele denunciou e agora indagado pelo Josias de Souza,
Ele resolveu, não, isso já passou, eu nem achei que dava uma investigação de natureza criminal. Calcule um juiz, ex-juiz, né? Hoje senador, houve uma tentativa de interferência na Polícia Federal, porque o Bolsonaro considerava que a família dele estava sendo perseguida. Isso foi dito explicitamente, em meio a palavrões, no dia 22 de abril de 2020. Portanto, uma interferência direta, e ele disse, não, isso não merece, nem merecia investigação criminal, né? Porque ele hoje está junto, de novo, né? Ele voltou, depois de uma dissensão, ele voltou com o bolsonarismo. Então fica parecendo que as coisas se tornaram graves nesses quase 3 últimos anos. Não, já era muito grave, muito séria. Existem algumas ações em curso do governo federal, lembrando, não adianta, eu não vou abrir mão de lidar com fatos. Ah, não, mas é que isso fica parecendo muito pró-PT. Eu não me incomodo com isso. No dia em que eu me incomodar com isso, eu não sou mais isento e nem livre. No dia que eu tiver que equilibrar minhas opiniões para não parecer que, aí o outro é dono de mim. E eu sou dono de mim, né? Completamente dono de mim. Então, não vou fazer esse discurso do equilibrismo para parecer que não quero que dê. A Polícia Federal que temos, ela bate recorde de apreensão de droga, muito superior à sua época, Sérgio Moro, e são dados objetivos. De apreensão de ativos, de apreensão de dinheiro mesmo, grana, bens. A Polícia Federal está fazendo um bom trabalho, muito superior à época do senhor Sérgio Moro. Essa é a verdade irrespondível. Agora, a questão do crime, sem dúvida nenhuma, é grave. E os criminosos ganharam terreno também, muito especialmente com o tráfico de armas. A multiplicação exponencial dos tais CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, e no Brasil só se for caçador de homens, né? Serviu ao narcotráfico comprovadamente. Algumas dessas leis aprovadas, alguns desses decretos aprovados na gestão do senhor Sérgio Moro, que quer se jactar de, na nossa época o quê? Então, existe, sim, o combate ao crime naquilo que cabe ao governo federal, mas é claro que isso pode ser melhorado, mas precisa de lei para isso. A PEC da segurança pública, que ele atacou de uma maneira absolutamente insustentável, a PEC da segurança pública propõe essa questão, a lei das facções também, não é? Agora, diante de tudo isso, acontece esse episódio no Rio de Janeiro, e não há dúvida, ninguém duvida de que o Comando Vermelho, que o comando do Comando Vermelho seja composto de pessoas absolutamente abomináveis, de práticas absolutamente detestáveis. Quem gosta daquilo? Agora, há algumas mentiras sobre as quais se sustenta essa operação, que há uma decisão também que eu acho, em alguma medida, de todos, no que me concerne eu faço e cada um veja o que faz, que também é de natureza editorial. A gente não pode dar foro de verdade ou de uma das versões da realidade a pataquada de que a DPF 635 impedia ações da polícia. Isso é mentira. Mas qual é o problema da gente chamar mentira de mentira? Vem cá, as mortes do Jacarezinho se deram na vigência da DPF. As mortes da Vila Cruzeiro se deram na vigência da DPF. As incursões todas que a polícia fez, na vigência da DPF. Sérgio Moro disse há pouco, não, porque
comunicar um plano ao STF, vaza a operação. Não é verdade. Não é verdade, não se pede que a cada incursão se peça licença, é que tem um plano. Esse é o formato final da DPF 635. Ele diz ou ele é burro e não entende o que lê, ou ele conta uma mentira. Porque então ele não conhece qual foi a votação que se fez, aplaudida pelo senhor Cláudio Castro. Eu lembro que à época até o prefeito Eduardo Paes estava lá também, aplaudida pelo senhor Cláudio Castro, da DPF, a leitura final da DPF. E na leitura final da DPF, se pediu um plano de reocupação, de recuperação do território. Sim, comandado pelo narcotráfico, pelas milícias. E essa operação que eles fizeram, essa operação desse modo, absolutamente não estava ali, mas não porque o governo não deva enfrentar o crime. Deve. Agora, quando se passa a celebrar ou a transformar numa rotina a morte de 121 pessoas, sendo 4 policiais, e se chama isso de operação de guerra, não deveria ter morrido nenhum policial. Sempre que morre gente da Força de Segurança no confronto com o crime, você tem uma derrota, sem dúvida. Mas para você chamar guerra, uma guerra não se faz quando um lado... Se você tem guerra, você tem 2 lados, pelo menos. Se um lado tem 117 mortos e o outro tem 4, não tem guerra. Tem uma outra coisa. Chame do que for. Eu não chamo de guerra exatamente o que aconteceu em Gaza, por exemplo. Eu chamo aquilo de massacre. Embora eu chame o Hamas de terrorista, de práticas terroristas. Mas também acho que houve terrorismo de Estado de Israel ali. Entende? E eu não faço isso por equilibrismo. Porque prática genocida ali foi a de um lado só. Foi de Israel. Né? Do governo de Israel. Então, atenção. O que aconteceu no Alemão, nos complexos do Alemão e da Penha, foi um massacre que não resolveu o problema. Eu vou fazer o mesmo desafio que eu fiz, não é da coisa, na sexta-feira, acho, na quinta, não sei, ao senhor Felipe Cury, que é o mais eloquente defensor da necropolítica, da política da morte, junto com o governador, claro. Está resolvido o problema? Então pega um carro e vai passear lá na Penha, no Alemão, ué. População da Penha e do Alemão estão livres? O relato que justificou a ação, não, porque eles estão avançando sobre a área de milícias. As áreas de milícias, a propósito, estabeleceu-se ali uma linha, dizendo, não, para cá não, porque aqui tem milícia, aqui a gente não atua. Só atua do lado de cá. Né? É muito grave que essas coisas estejam sendo, assim, a imprensa, ela está sendo alimentada e o noticiário vira uma pletora, uma avalanche de informações da polícia, gravações feitas ali nos bastidores e coisas espetaculosas sobre a operação, e sem dúvida nenhuma que as pessoas se expõem gravemente, os agentes de segurança, também eles estão em risco. Né? Agora, se fez isso para quê? Desde o primeiro dia, e eu até recebi, alguns amigos falaram, cuidado aí, porque fica parecendo que você... Eu falei, não está parecendo nada, eu não me importo com o que pareça. A coisa é a seguinte,
O nome disso é necropolítica, o nome disso é política da morte. Para objetivos eleitorais. O governador, de cara, a reação dele foi uma reação eleitoreira. De cara, foi uma reação eleitoreira. Ele saiu acusando o Lula, porque eu pedi blindado lá atrás, não me deram. Foi uma reação eleitoreira. Setores importantes da imprensa compraram a ação contra o crime, inédita, não sei o quê. Aí vem as pesquisas endossando a ação, porque quem gosta de bandido? Quem gosta de bandido? Eu brinquei na rádio, brinquei. Falei muito sério na rádio, porque começou aquele negócio, gosta de bandido, leva para casa. Eu não levo bandido para casa, leve bandido para casa. Quem defende anistia para vagabundo golpista. Porque gosta de bandido. Porque é bandido também, ou não é bandido? É bandido. É um outro tipo de bandido, mas é bandido. Não, eu não gosto de bandido nenhum, não tenho bandido de estimação, não tenho criminoso de estimação. Tem quem quer anistia. Para golpista. Eu não tenho, não levo para casa. Tenho medo de bandido, como qualquer pessoa. Agora, a mim cabe entender que também nesse caso a gente não está diante de uma polarização em que exista um meio termo. A saber, num extremo da polarização, mata todo mundo, dane-se. No outro extremo, pega bandido no colo e faz com uma música do Vando, deita no solo e faz um amorzinho gostoso. Não. E o meio termo? O meio termo é assim, a gente condescende um pouco com afeto e um pouco com a morte. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Essa tese da polarização emburrece as pessoas, que estão sempre buscando o meio termo entre coisas que são inaceitáveis. Eu não vou buscar o meio termo entre o triunfo do Estado de Direito e a barbárie. Porque o meio termo entre o triunfo do Estado de Direito e a barbárie não é mais Estado de Direito. E pode ser uma barbárie um pouco rebaixada só. Então, assim, quando se acha normal que morram num dia mais pessoas do que num dia da guerra da Ucrânia com a Rússia, ou mesmo do massacre que era promovido diariamente na faixa de Gaza, e a gente acha que isso é normal, que isso é parte de uma operação necessária. Eu venho da área da linguagem, fui professor de língua e literatura. A língua, o modo de dizer as coisas também, obviamente, reproduz um recorte, um pensamento, inclusive ideológico. Antigamente se dizia assim, até outro dia, e era o pensamento correto. O fato de que ações forem ineficazes não muda a essência correta do seguinte pensamento: se você não oferece saúde, educação, segurança, infraestrutura, condições de vida para as pessoas, as coisas tendem a degenerar e o crime avança. Mas é claro que você tem de combater os criminosos. Veja você, Diego, você tem uma afirmação principal, da oração principal, e você tem do conteúdo principal da afirmação, que não, senão vai misturar com termos gramaticais de oração subordinada. Então, você tem ali uma primeira oração, em que você diz qual é o objetivo, e o objetivo qual é? É fornecer condição de vida, mas é preciso combater o crime, que é a oração diversativa. Tem um contraste aí. Inverteu-se. Eu li um editorial exemplar que era o contrário disso. Tem de ir para porrada, mas é preciso também fornecer, sei lá, saúde, educação, entendeu? Então, assim, é uma inversão moral grave que está em curso. Se alguém quer achar que eu sou um perigoso comunista dizendo isso, ache à vontade na sua burrice.
Eu não sou. Eu tenho um pensamento em economia muito mais próximo do liberalismo do que... Agora, eu não vou condescender com a barbárie, nem vou ficar fazendo meio-termismo e equilibrismo quando se amontou um corpus. O que há? Nós perdemos completamente qualquer noção de decência. Os bandidos fizeram isso com a gente também, sequestraram a capacidade que a gente tem de olhar para aquilo e dizer, não, não pode ser assim. E isso não torna o Comando Vermelho aceitável? Isso não torna o Comando Vermelho bacana? Porque não é. Não é. São os facínoras. Agora, as práticas facinorosas do Comando Vermelho, por um acaso, recuaram em alguma medida? O que nós temos é uma construção política, é uma construção político-eleitoral. É isso que está em curso. A direita tinha perdido todas as suas teses. E eu li no Lauro Jardim, no Globo, e não vi a contestação, que o governador, a primeira reação dele, quando ele promoveu a matança, o católico Cláudio Castro, que vai cantar na igreja, nós vamos ver, né? Ignorando, inclusive, coisas que o Papa disse, que são muito boas, né? Faz 2 dias. Né? O senhor Cláudio Castro, a primeira coisa que disse é que teria botado Lula na lona. Ou seja, a gente vinha perdendo todas, resolvemos ganhar uma. Né? E aí, então, volto, depois dessa longa digressão, nós temos o Supremo resgatando a questão ética deste debate. Via Alexandre de Moraes, que diz, preservem as provas, que elas são importantes. Eu não sei, o governador vai dizer para o Alexandre, o somos suma? Vai? E o ministro Gilmar Mendes escreveu um texto no X, decano do Supremo, sem antecipar juízo sobre nada, que ou bem é contestado, ou bem é ignorado por canalhas e covardes. Diz o seguinte: o debate sobre a segurança pública no Brasil é inadiável e deve buscar equilíbrio entre o necessário enfrentamento das facções criminosas e a redução da letalidade das operações policiais. Ou não deve? Ou não deve? Ou isso é como que é o Sérgio Moro quis há pouco? Ah, não, isso é essa coisa de ficar gostando de bandido. Quem que gosta de bandido? Quem? O Sérgio Moro? Eu não gosto. Ele fez 2 delações premiadas com um criminoso só. Não é mesmo, senhor? 2 delações? Com um único criminoso? As 2 que fizeram a sua fama? Né? Esse equilíbrio exige o reconhecimento da importância da atuação das forças de segurança no combate ao crime organizado com base em inteligência investigativa e na atuação técnica de seus agentes. Ao mesmo tempo, impõe a criação de um protocolo rigoroso de prevenção e responsabilização por abusos sob fiscalização efetiva das instituições de controle da atividade policial. Cadê o Ministério Público? Desculpa, eu venho de um tempo na imprensa em que se dizia, para combater crime, a gente não pega a população pobre, desgraçada, ferrada e submete ao terror, porque, afinal de contas, ninguém manda estar no lugar errado. Ao julgar a DPF das favelas, o Supremo Tribunal Federal não proibiu operações policiais. O tribunal apenas estabeleceu parâmetros para que essas ações sejam planejadas, proporcionais e transparentes, com o objetivo de reduzir mortes e proteger vidas, tanto de civis quanto de agentes públicos. Por unanimidade, o STF reconheceu falhas estruturais da política de segurança fluminense e determinou medidas concretas: instalação de câmeras em viaturas e uniformes, presença de ambulância em operações de alto risco, restrição de ação nas proximidades de escolas e hospitais, preservação da cena do crime e divulgação de dados sobre letalidade. Teve preservação da cena do crime? Não. Teve preservação?
largaram os corpos lá na mata para a população pegar, porque senão ia apodrecer. Você imagina 70 corpos, 72 corpos, acho, apodrecendo ali, ao lado das pessoas que moram ali, inclusive as questões sanitárias que isso envolve. Aí as pessoas vão lá, resgatam os corpos e vai o senhor Felipe Cury e diz que vai processar as pessoas porque elas tiraram os uniformes de não sei o quê. Não deixasse as coisas lá, a cena do crime não foi preservada. A cena da tragédia não foi preservada. Em abril de 2025, a Corte foi além e determinou que o Estado apresente um plano de recuperação dos territórios dominados por facções milícias, com a presença permanente de serviços públicos, como educação, saúde, moradia e assistência social, de modo a devolver à comunidade a segurança e a dignidade negadas pelo abandono estatal. Enquanto esse plano não sair do papel, as incursões forem pontuais, o resultado dessas operações continuará sendo parcial e insustentável. Isso aqui deveria ser o editorial de todos os veículos de comunicação do país. É urgente uma política de segurança efetiva, capaz de enfrentar o crime sem transformar as favelas em campos de guerra e de garantir às populações locais o direito elementar de viver sem medo. E, no entanto, eu tenho o mesmo medo de bandido que qualquer pessoa tem. Né? Agora, eu não vou chamar isso que aconteceu no Rio de Janeiro de política de segurança pública, porque política de segurança pública não é. E não, eu não vou levar bandido para casa. Leve você que gosta do seu golpista. Eu não levo, eu não quero.